Olha, essa aula, o que que ela tem de simples, ela tem de importante. Eu sei que tem muita gente que fala, ri de mim quando fala assim, Pedro, fala que tudo é importante, mas é importante mesmo, porque hoje a gente vai falar dos estados nacionais, a formação e o que compõe um estado nacional, porque é importante para você seguir todo o conteúdo de, principalmente, idade moderna e até contemporânea, porque nós temos hoje o que seria a evolução desses estados nacionais. Então é isso, já alertando vocês aqui. Já vou pedir, inclusive, para vocês ajudarem aqui na curtida, se inscreverem no canal. A gente está chegando num 1 milhão de inscritos, se você estiver vendo na época que esse vídeo está saindo. E também me seguir nas redes sociais, eu deixo os links na descrição. Eu tenho produzido conteúdo que é exclusivo das redes sociais, de matéria, de conteúdo, algumas também de brincadeira, mas maioria de matéria. Eu deixo sempre aqui na descrição para vocês. Eu estou falando isso porque a gente está precisando de muito engajamento nesses tempos aí para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Então, se vocês puderem dar essa força. Seguinte, o vídeo de hoje sobre estados nacionais é naquele modelo de mapas mentais. Eu construí um mapa mental que eu vou passar aqui para vocês em apresentação, mas eu deixo ele na descrição. O primeiro link da descrição é sempre assim. A gente está fazendo a playlist de história geral, mas a gente vai entrar em história do Brasil já já, tá? Assim que chegar no momento, inclusive já é daqui a algumas aulas de história do Brasil para fazer esses mapas mentais. Eu deixo ele na descrição em PDF para vocês baixarem, para vocês fazerem como vocês quiserem, reproduzirem, copiarem, ficar no formato digital, se quiserem tirar como ideia. O importante é sempre estudar, o importante é sempre entender o conteúdo para poder entrar na universidade ou qualquer que seja o seu objetivo, tá bom? E também estou pretendendo, de repente, essa semana a gente começar esse modelo para filosofia também. Mas eu quero que vocês deixem aqui na descrição, nos comentários, para ver se isso aqui é útil para vocês, porque tem muita gente que ainda não sabe que a gente está fazendo esse modelo de mapas mentais para estudar. Então, tem muita gente que ainda fica nas playlists antigas e a gente está renovando tudo isso, deixando os vídeos bons, os vídeos antigos bons, logicamente, mas a gente está querendo acrescentar cada vez mais para poder atender a maior demanda das pessoas, do formato de estudo das pessoas, tá bom? Tô tomando meu café aqui, minha voz está meio anasalada. Eu sei que essa foi uma introdução além do que deveria, mas foi importante, tá? Já que é um vídeo hoje até mais curto, na minha opinião. Agora já não sei mais tanto, mas vamos lá. Já estou abrindo aqui a tela para a nossa querida apresentação e vamos primeiro começar pelo conceito de Estado-nação. É um conceito que muita gente tem dificuldade, tem dúvida e está aqui para a gente explicar. É uma organização dos estados modernos. Quando a gente sai do reino, os reinos que estão lá no feudalismo, lembra que os reinos eram o rei, ele não governava aquela porção territorial, ele dependia muito mais dos feudos, dos vassalos feudais, certo? Da nobreza feudal, que fazia toda a proteção daquele reino. Os reis eram adorados, eram respeitados, mas ele não tinha uma legislação. Ele era muito respeitado por ser o herdeiro da terra, certo? E ter ao lado dele senhores feudais fortes que mantinham aquele território. E aí a gente até falou na última aula sobre a crise do século XIV e como é que foram formando os primeiros. Por exemplo, Portugal se formou quando você teve uma crise de sucessão dentro do próprio reino de Portugal, antes de ser um Estado-nação. E aí Dom João, mestre de Avis, pegou apoio da burguesia e conseguiu derrotar os anseios de um outro reino, que era o reino de Castela, que estava ali para dominar o reino de Portugal. E aí ele foi lá e estabeleceu leis com o apoio da burguesia e formou o Estado Nacional. Falou, agora é o nosso país. Ninguém tem que discutir a sucessão aqui, ninguém tem que discutir como é que vai ser feito a partir daqui, tá bom? Mas vamos lá para uma pequena divisão desse conceito de Estado-nação, que é aqui que as pessoas têm muitas dúvidas. Estado, quando a gente fala em Estado, dentro do conceito de Estado-nação, tá? A gente está falando geralmente da parte administrativa desse território que agora a gente formou, delimitou como Estado-nação. Então, é a administração legítima que vai ser centralizada inicialmente pelo rei, tá? Mas é a administração legítima, ele se torna o rei legítimo, reconhecido pela nação. Opa, nação, a gente está falando do povo. É uma unidade ligada a traços culturais ou étnicos. É o povo que pertence àquela porção territorial. Então é o povo que está ali
o Estado enquanto governo, enquanto a parte administrativa, e a nação, a gente está falando mais do povo, que é ligado a traços étnicos ou culturais. Você pode parar para pensar. Eu já expliquei aqui outras vezes e eu vou falar. Não existe Estado sem nação, porque para ter um Estado, você precisa ter uma nação para poder governar, certo? Mas existe nação sem Estado. Aquela nação que não se identifica com o Estado. Então, algumas nações, elas não têm Estado. Se a gente pensar hoje, eu acho que o maior exemplo que a gente tem, que tem vídeo aqui no canal, é o povo curdo. O povo curdo é uma nação. O povo curdo é uma nação ligada a traços étnicos e culturais. Não precisa ser só étnico. Às vezes você tem cultural. Nós brasileiros formamos uma nação? Nós formamos uma nação. Nós temos um Estado. Tá? Não é o nosso caso de ser uma nação sem Estado. Peraí, mas a gente cada um tem uma origem diferente aqui no Brasil. Mas é porque não necessariamente é por traços étnicos. Pode ser por culturais. A gente se identifica, nós nos identificamos por traços culturais. Na formação do que a gente chama de Brasil, do povo brasileiro, viva Darcy Ribeiro, certo? Aí existem aqueles que são etnicamente, né? Aqui no Brasil você tem, é um pouco mais complexo do que isso. Mas volta ao povo curdo. O povo curdo, que estão num território que eles vão chamar de Kurdistão, mas não é, o Kurdistão não é um país. Eles queriam que fosse, por questão legítima de formação do povo, já foi prometido tempos, depois da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e nunca foi entregado pelas organizações internacionais, como a Liga das Nações ou a ONU, nunca foi reconhecido, mas o povo curdo, eles vivem, por exemplo, entre a Síria, o Iraque, se eu não me engano, o Líbano, eles vivem naquela região, certo? Formam uma nação sem um Estado. Eles têm que viver com as leis de outros estados. Então, existe sim nação sem Estado. Mas não é o caso aqui que a gente está falando. Na formação dos Estados nacionais, a gente está falando de um Estado que faz a administração legítima daquele território e uma nação, o povo. Mas vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos dos Estados nacionais. Uma setinha. O surgimento, deixa eu passar um pouquinho para frente, minha cadeira é barulhenta mesmo, não tem importância. O surgimento se dá no final da Idade Média. A gente usou o exemplo de Portugal, lembre-se disso. Portugal começou a depender cada vez menos das cavalarias medievais e o rei fez uma aliança, né? O rei que pretendia ser rei preterido, o rei Dom João Mestre de Aviz, fez uma aliança com a burguesia, assumiu o trono e unificou tudo. Então, o que vai caracterizar melhor é quando você tem menor dependência da relação do modo de produção feudal. Essa menor dependência se dá por alguns fatores. Eu diria que fatores, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas os fatores econômicos, porque os feudos eles eram a base de sustentação da Idade Média, do feudalismo. Tudo se produzia no feudo, se pagava impostos com produtos do feudo e tudo. Mas aí tem o renascimento comercial, urbano e comercial. Começaram a surgir as relações de troca comercial, moeda. E aí os feudos começaram a ficar para trás, a gente falou disso na última aula. E também menor dependência da proteção advinda dos feudos, que é as cavalarias medievais. Os reis começaram a formar os seus exércitos profissionais, que vão definir a unidade territorial, tá bom? A gente costuma dizer é o seguinte, vamos lá, que existe uma aliança, eu quero que vocês coloquem aí essa aliança entre muitas aspas, tá? É uma aliança política e econômica entre o rei e a burguesia, porque quando a gente fala assim, de maneira muito simples, fica parecendo que eram best friends, amigos. O rei amava a burguesia, se aliou à burguesia, então vamos nos amar. Essa aliança é uma aliança momentânea para aquele momento de formar um Estado nacional e ser menos dependente dos feudos, do sistema, do modo de produção feudal. É uma aliança no sentido de que o rei olha para a burguesia e fala, foi o que aconteceu em Portugal. Esse território, esse vasto território é meu, mas não adianta ser meu se eu não consigo administrá-lo sem apoio. E quem que está crescendo naquele período? A burguesia porque ela está fazendo relações comerciais e os feudos estão, decaindo, estão ficando para trás. Então há uma aliança no sentido de que o rei fala, eu elaboro as leis, eu governo, eu estabeleço padrões para a burguesia, para as atividades comerciais,
E a burguesia vai ser responsável por elaborar atividades comerciais, econômicas e comerciais no nosso Estado Nacional, certo? O rei vai cobrar muitos impostos. Então é uma aliança que é boa para os dois naquele momento. Só que é naquele momento. Tanto é que é tema da próxima aula, inclusive, que os reis vão perseguir a burguesia vai querer derrubar o rei. Né? A gente vai. Qual que é o resultado disso? Revolução Francesa, século XVIII, Iluminismo, a burguesia reclamando dos altos impostos dos reis, porque os reis serão absolutistas. Então, olha lá. Esses reis, a gente vai ter a aula de absolutismo nesse formato aqui, se vocês quiserem, que é um tema muito recorrente em Enem vestibulares. Tem muito vídeo aqui no canal sobre isso, mas nesse formato de mapinha mental, não. Eu pretendo, talvez a próxima. Desculpem, tá, gente? O rei, então, tem a centralização política através das leis que ele mesmo elabora lá no início dos Estados Nacionais. Então, ele centraliza a política. Ele vai ser um absolutista, tá? A gente vai ter essa aula, então. Vou colocar aqui assim, ó. Abre parênteses aqui, ó. Absolutismo, tá bom? E a burguesia? A burguesia, inicialmente, vai fazer as atividades econômicas e comerciais, sempre com muitos impostos sendo cobrados do rei, porque o rei é o dono do território, é o administrador desse território. Geralmente você tem monarquias hereditárias. Ok. O que mais vai definir para a gente um Estado nacional, minha gente? A unidade territorial. Durante a Idade Média e até depois, você tinha muito conflito de qual que território é esse. Não era, as fronteiras não eram muito bem delimitadas. Aqui a gente passa a ter uma delimitação melhor, maior. Falar, ó, o Reino de Portugal começa aqui, termina aqui. O Reino de Espanha começa aqui, termina aqui. Então a gente tem um mapinha aqui para mostrar. A gente começa a ter fronteiras na Europa muito mais bem estabelecidas. Resolve os problemas de guerras? Não, vocês vão perceber que no século XV, XVI, XVII, XVIII, até o século XVIII, por exemplo, vai ter muita guerra por limite territorial na Europa. Porque formaram estados nacionais, mas ainda ficam reivindicações, certo? Mas tem algo que vai mudar, principalmente na defesa, que são os exércitos agora. Mas você tem delimitado pelo rei, pela lei, pela legislação, onde que começa um Estado Nacional e agora onde que termina esse Estado Nacional. Nós temos, olha lá, isso que é importante para a burguesia principalmente, a padronização de pesos e medidas. Por que pesos e medidas? Definir qual que é o padrão de peso daquele país, daquele Estado Nacional. Qual que é o padrão de medida. Então, quando a gente fala isso, é o famoso métrico imperial, qual que vai ser a padronização? Quanto que vale tal peso, quanto que vale tal medida? Por que isso? E a unificação monetária. Cada estado vai definir qual que é a sua moeda, tá bom? Por que que isso é importante? Porque a gente não está falando de um período de burguesia industrial. Burguesia industrial surge só no século XVIII para frente. Aqui é uma burguesia comercial. Sim, aqui é o germe do capitalismo. É uma fase, inclusive, já é capitalismo. Alguns vão falar mercantilismo. Mercantilismo é a etapa inicial do capitalismo. É a parte que a gente chama de capitalismo comercial. Através das manufaturas, poucas produções em menor escala, e agricultura, principalmente quando a gente fala metalismo, né, ou bulionismo, que vem de bullion, que é lingote de ouro pelos ingleses, buscar metais preciosos, né? Isso aqui é importante porque é um dos principais pontos, dos principais atividades comerciais que a burguesia, principalmente portuguesa e espanhola, utilizam, é o comércio de grãos, comércio de especiarias. Então, por isso chegar nas Índias, né, não seria Índia, né? O nome a Índia é o termo que os portugueses utilizavam. Mas chegar no Oriente para fazer esse comércio de especiarias, cravo, canela, pimenta do reino. Isso vendia muito na Europa por conta da diversidade de gosto, de sabor, de tempero, além do que isso também ajudava a conservar alimentos. Então, por conta disso,
eles vendiam a granel. Você precisa ter uma padronização do peso e da medida daqueles. Ó, dentro desse limite territorial tá valendo isso, com essa nota. Não é assim hoje? Não é assim hoje? Quando eu vou jogar um joguinho, eu vou lá, eu vou jogar um jogo de Fórmula 1 que eu gosto muito, né? Aí eu coloco, por exemplo, qual que é o sistema. Se eu quero imperial, eu coloco. Você quer o quê? Você quer em milha? Você quer em quilômetro? Você vai mexendo nas coisas. Quando você vai falar, por exemplo, você vai jogar lá o seu joguinho de futebol FIFA, não tem mais FIFA, né? O EAFC ou qualquer um outro. Só tem o EAFC, né? Porque o eFootball, que eu, lamentavelmente, que eu gosto muito, mas você vai começar a sua campanha, você tem que falar qual que é a unificação, a medida financeira, econômica, monetária. Você quer dólar ou euro ou real? Né? É isso, porque a partir desse território você está utilizando essa unificação. Isso é importante para as relações comerciais, tá bom? E por fim, o exército, que a gente já citou aqui várias vezes, que talvez seja o ponto mais importante. Esse exército que ele faz a defesa nacional, né? É um exército nacional e profissional, então ele é treinado, ele é oficial daquele estado. Ele não é de um feudo específico que junta com outro feudo. Na Idade Média era normal isso, né? Você precisava defender um reino, e aí os feudos que eram vassalos daquele rei se uniam. Mas você tinha um feudo, por exemplo, que tinha um símbolo diferente, uma casa, tipo Game of Thrones. Então eles usavam lá o leão nos seus estandartes na Idade Média. O outro utilizava lá um lobo, né? Como estandarte. Um era vermelho, outro era azul, outro era cinza, sabe? Então era assim. Agora você está definindo um padrão. Falou assim, esse é o nosso exército profissional, existe um treinamento específico, ele vai fazer a nossa defesa territorial, ele vai atacar se for desejo nosso, para conquistar outros territórios, mas agora em guerras oficiais, de estado para estado, certo? E ele vai cuidar da soberania nacional, territorial. Fala, ninguém aqui entra porque nós temos as nossas leis. Ele vai fazer a defesa disso. Então, formou. Isso aqui é um dos pontos que mais faz o feudalismo cair por conta dessas questões, porque agora você não tem mais heterogeneidade nas forças militares. Você tem uma homogeneidade, compreenderam? Então, isso é um Estado nacional. Está aqui para vocês. E eu deixo aqui sempre disponível. Vocês estão percebendo que a minha voz está se esvaindo, né? Olha só como é que eu tô. Eu tô com a voz anasalada, né? Fala assim, Peltels. Estão começando o nosso domingo! Legal! Domingo! Legal! É isso. Mas basicamente é isso que está acontecendo aqui, porque ó, o nariz está terminando. E tá na hora de acabar essa aula também, mas eu deixo aqui, peço para vocês curtirem, para vocês deixarem um comentário de carinho, uma crítica construtiva, uma acrescentar, sabe? Acho que é sempre muito importante, ninguém aqui tá acima de crítica nenhuma, e é importante a gente continuar aqui fazendo o nosso trabalho. Não deixe de baixar o PDF e não deixe de me seguir nas redes sociais, porque lá eu estou produzindo conteúdo específico exclusivo, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!